Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Eu vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Mestre amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de encontro, de estudo, de aprendizado. Já vimos como é importante aprender, elevar nossos corações, elevar nossas mentes para te encontrar num mundo mais esclarecido, não só de ideias, mas também de sentimentos. Infinitamente te agradecemos essa oportunidade, porque podemos aprender e podemos desde já traçar um novo caminho, aquele que tu esperas por nós. Abre nosso entendimento, ilumina-nos e nunca nos abandone. Aliás, que a gente nunca se esqueça de se voltar para ti, porque sabemos que tu estás sempre à nossa espera. Que assim seja. Que assim seja. A nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Então, em nosso último estudo, Aniceto, Vicente e André Luiz chegaram a um soberbo castelo no posto de socorro. E o castelo é muito lindo, árvores maravilhosas, gente trabalhando, que ninguém parou o trabalho para espiar quem era aqueles visitantes. Se fosse aqui em Manaus, todo mundo ia parar para espiar quem era. Aqui a gente espia mesmo. E aí, quando chegaram no hall de entrada do castelo, gostaram do hall de entrada? Tinha um magnífico quadro, que era o Martírio de São Dinis, um apóstolo das Galhas. E o André Luiz ficou admiradérrimo, disse que era uma cópia maravilhosa. E vamos ver o que o Alfredo vai dizer dessa cópia. Vamos lá. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba. Retrucou André. Ah, sim. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se. Elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi realizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Vamos lá conhecer algum... Então a pergunta dele disse, olha, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris, né? Panteão é um monumento em estilo neoclássico situado no Monte de Santa Genoveva. Então olha só, ele diz engana-te, porque ele está dizendo que o que estava lá? Uma cópia da terra. Do da terra, né? Olha, diz assim, sim, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão, o original. Engana-te.
nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas são originariamente da terra. Oi? Como assim? É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, veio da cabecinha deles, né? Mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Aí o que foi? Vamos saber a fofoca agora. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Então, você está vendo quando a gente fala de médium? A pessoa acha que médium é aquele que está se debatendo todo, que está vendo espírito. Todos nós o somos em um grau qualquer. Gente, essa entidade cristã muito ligada à França, em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne, cidade francesa, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. O que ele visitou? Essa colônia que estava ligada a quem? Exatamente. Aí o que ele viu? Desde o minuto em que viu a tela, poderia classificar de maravilhoso sonho. Poderia classificar de maravilhoso sonho. Eu tive um sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. E ele desenhou o quê? Palidamente. É uma cópia pálida. Eu tenho um tio que é artista plástico, ele já está até nos seus momentos finais, tio Carlos, e ele conta pra gente que ele sonhou uma Vitória Régia, ele viu o quadro, ele mesmo diz, ele viu o quadro, uma Vitória Régia e o Cristo Jesus sobre a Vitória, no meio desse nosso riozão, né? Então ele ficou com aquele desenho na cabeça, ele passou aquilo pro quadro e desenhou. Quando ele terminou, ele disse, esse quadro não é meu. Olha a consciência de um pintor, né? Esse quadro não é meu. Então ele não quis vender o quadro. Ele não se achou no direito de ganhar dinheiro com aquele quadro. Aí ele foi e doou para a igreja fazer uma rifa, um leilão, alguma coisa. Acho que era uma rifa, foi uma rifa. Aí ele doou e comprou a rifa. Ele foi sorteado. Aí ele, não satisfeito, doou pela segunda vez. E comprou a rifa de novo, que era para testemunhar se seria dele. Aí ele deu de novo e venderam a rifa, ganharam dinheiro. E ele comprou e foi sorteado novamente. Ele disse, bem, nem é da igreja, mas é um presente para mim. Então eu vou ficar. E ele tem guardado, eu sou louca por esse quadro, mas ele já deu de presente para minha irmã Estela, né? Então eu digo, tá em casa, né? E tá lá, só quando ele desencarnar que o quadro vai para a Estela. Mas é a consciência dele. Então, todos nós somos inspirados, mas como nós lemos ainda há pouco, no livro dos Espíritos que nós lemos, foi o estudo do livro dos Espíritos hoje, todos nós somos inspirados. Agora a pergunta é, por quem? Com quem nós estamos em sintonia? Então, se eu sou um artista pervertido, se eu sou um artista imoral, eu vou estar sendo, sim, inspirado por espíritos imorais e pervertidos. Se eu sou uma escritora fofoqueira, eu vou estar sendo também inspirada por espíritos fofoqueiros. Entende? Então, dependendo da minha intenção, do que eu vou fazer, eu recebo as inspirações. Por quê? O Florentino Bonnat, para ter visto esse quadro, ele estava nessa colônia, que não era de qualquer espírito. Então, você vê que ele estava em sintonia com espíritos nobres. Entende? Então, mesmo que tenha sido uma inspiração, ele viu esse quadro, mas porque ele estava em um ambiente nobre. Ok? Estamos juntos? Então, de Bayonne, que é essa cidade francesa, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto. Olha!
quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Gente, grande espanto, diz André, apossara-se do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora, reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessada em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade, costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. O gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Então, o nosso irmão aqui, o Florentino Bonar, ele era um desses espíritos nobres que tinha esse livre acesso a esses espaços superiores, porque, afinal de contas, lembra que o mundo espiritual e o mundo físico é um intercâmbio constante. Nós não estamos aqui isolados do mundo, isolados do universo. A misericórdia divina está sempre tentando nos ajudando. Ela só precisa de um coração de boa vontade. Que isso é mais complicado, né? Por isso que ele envia os missionários. Senão não tem como ter o intercâmbio. Da mesma forma, se eu sou um artista perverso, se eu sou um artista medíocre, eu vou nesse momento para colônias medíocres e eu venho com ideias ridículas e medíocres. Entende? Então, dependendo do meu grau de evolução e da minha intenção, eu recebo as inspirações, as mais divinas ou as mais esdrúxulas. O gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver. Ninguém cria sem ver. Ninguém cria sem ouvir. Ninguém cria sem sentir. O nada não faz nada. O nada não faz nada. E os artistas... É igual quando você vê os filmes de terror. Você já viu um filme de terror? Os detalhes das sombras. Aí você pega o livro Libertação e vai ler. Aí diz, eles viram mesmo. Entendeu? Ninguém cria sem ver. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Os artistas de superior mentalidade. Por isso que a gente diz que a arte, ela educa. Se for um artista de superior mentalidade. Então, é por isso que esses espíritos que são contra a evolução da humanidade terrena, eles se arvoram a essas bases do processo da educação. A educação acadêmica, a arte, a religião e a família. São as bases. Então, ataca tudo, destrói tudo isso. Pronto, acabou a humanidade terrena. Perverteu todo mundo. Mas, voltando-se, afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Muito bem. Esse é o nosso Paulo Macedo emprestando a voz para o senhor Alfredo. Aí você para pensar, por que eles estão cansados? Foi porque eles andaram muito? Por conta da psicosfera densa que eles tiveram que atravessar. Foi bom, gente? E com a graça de Deus nós conseguimos finalizar. Foi bom, gente, o estudo? Foi. Muitas lições? Então conseguimos assim finalizar o capítulo 16 da obra de André Luiz, Os Mensageiros.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos nós somos inspirados. Agora a pergunta é por quem? Com quem nós estamos em sintonia? Então, porque afinal de contas, lembra que o mundo espiritual e o mundo físico é um intercâmbio constante. Então, dependendo do meu grau de evolução e da minha intenção, eu recebo as inspirações, as mais divinas ou as mais esdrúxulas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E vamos envolver o nosso querido amigo Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão desta noite. Amado Mestre Jesus, espiritualidade, amiga aqui presente, queremos agradecer por mais essa oportunidade de ensinamento, de aprendizado, que possamos, através desses ensinamentos, praticar no nosso dia a dia, para que possamos a cada momento dar mais um passo diante de Ti, Pai amado. Que Tua luz e Teu amor possam permanecer ao nosso redor, iluminando e protegendo a todos aqueles que se encontram junto conosco. E assim, Pai, obrigado pelas essas bênçãos, desses ensinamentos que recebemos, esses livros que Allan Kardec publicou, escreveu e organizou para a humanidade. Que assim seja.